caso, a princípio, parece não ter nada fora do normal. Mas quando vocês ouvirem a justificativa, vocês vão ver o quanto foi bizarro. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E hoje eu queria falar, porque eu tenho recebido muitas mensagens do nada de pessoas me perguntando aonde eu aprendi inglês. Eu não entendi muito bem da onde estavam vindo essas perguntas. Eu não sei se foi porque recentemente eu postei um vídeo no canal da entrevista do diretor do filme Não Abra, e aí vocês ouviram um pouquinho eu falando inglês e de repente ficaram curiosos, mas eu decidi aproveitar a oportunidade pra falar de um aplicativo que eu uso muito. Inclusive eu já mencionei ele aqui no canal quando eu fui pra França com o Matheus, que eu fiz vários vlogs, vocês devem se lembrar. O aplicativo é o Babel. Hoje eu tô fazendo lá um curso de francês, mas ele tem várias opções de idiomas, tem inglês, espanhol, italiano, vários que vocês podem procurar. Inclusive tem uma história muito engraçada que eu passei na França nessa época, e ainda bem que eu tinha o francês, porque, gente, juro, a gente foi jantar em um restaurante e a gente sentou do lado de um casal de franceses. E vocês sabem que brasileiro chega lá fazendo muito barulho, não sei o quê, e aí eles falaram em francês, a mulher falou assim: ai, não acredito que a gente tá sentado do lado de brasileiros. Só que mal ela sabia que a gente estava entendendo. E, gente, a gente fez um inferno na vida dessa mulher durante o jantar, porque a gente começou a falar em francês também. E aí ela percebeu que a gente tinha entendido o que ela tinha falado e, juro, ela ficou o jantar inteiro dela, que eu não sei se era um date ou o que era, muda, calada e assim, comendo devagarinho, sem olhar na nossa cara. Então é muito importante, né, claro, ter outra língua, principalmente pra viajar, eu gosto muito de viajar. E no aplicativo tem um modo de viagens, então se você quiser usar outra língua pra viajar, você pode selecionar exercícios específicos de viagem. Então é muito legal, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da interface. Eu vou mostrar aqui no meu notebook, porque eu tô usando no notebook, mas vocês também podem usar no celular, no tablet, da forma que vocês preferirem. Ó, essa aqui é a minha interface, tá lá, que bom ver você, Júlia. Aqui tem as minhas próximas atividades, e aí vocês estão vendo, o meu aqui tá selecionado francês, mas aqui tem todos os outros idiomas, que também tem dentro do aplicativo. Aí aqui você tem como praticar a conversação, você pode buscar aulas também, ele fica monitorando a sua atividade, você pode definir meta, e aí aqui, ó, eu terminei uma lição, agora eu vou colocar pra revisar ela. Olha, aí tem várias opções de como você gostaria de avisar. Cartões de memória, falando, jogos, escrevendo. E aqui eu vou repetir a lição só pra vocês entenderem como ela funciona, porque é uma lição longa e o foco deles é que você memorize mesmo as palavras. Aí primeiro ele tá ensinando novas palavras, então tipo, primeiro ele fala... Le costume. E aí você repete. Le costume. Aí ele entendeu. Entendeu? Aí você vai fazendo assim. Aí vai seguindo vários exercícios. Por exemplo, selecione a tradução correta. Le pull. O pullover. E aí você vai acertando, aí muda aqui. Então é super fácil de usar, eu tenho usado bastante. E o aplicativo tá no mercado há mais de 15 anos, é um dos mais baixados que tem nas lojas de aplicativo de celular. E ele se adapta a você, as aulas são todas baseadas no seu idioma nativo, então fica muito mais fácil e te ensina a ter conversas reais. E é claro que estou aqui para ajudar vocês. O aplicativo tá com uma campanha do Cyber Monday com 60% de desconto, então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem acessar. Também vai estar no primeiro comentário fixado do vídeo, então confiram lá, comentem aí se vocês gostaram, e é a minha dica para vocês aprenderem novos idiomas. E agora eu prometo, sem mais enrolação, bora pra história. Hoje a gente vai falar de uma garota chamada Lauren Landavazo. Tudo aconteceu no dia 2 de setembro de 2016, uma sexta-feira, pouco depois das 3 horas da tarde. A Lauren, com uma das melhores amigas dela, a Makayla Smith, as duas com 13 anos de idade, estavam fazendo o trajeto delas normal da escola de volta para casa. Elas moravam em uma cidade chamada Wichita Falls, que fica no Texas, e quando elas passaram por um beco que elas estavam acostumadas a passar, um carro parou. Elas nunca tinham visto esse carro antes, e ele estacionou bem na frente delas. Um jovem saiu desse carro e olhou para elas de cima a baixo. Elas acharam estranho e acharam até que ele estava com alguma brincadeira, tentando pregar alguma peça nelas. Então elas decidiram ignorar e continuaram andando. Só que em segundos, uma das garotas ia estar mortalmente ferida na calçada e a outra ia estar lutando pela própria vida. Poucos segundos daquela primeira interação, o homem pegou um rifle dentro da SUV e começou a atirar. No total, foram disparados 16 tiros. 15 atingiram a Lauren.
A Makayla foi atingida no peito, mas de alguma forma ela conseguiu forças para se levantar e pedir ajuda. Depois de esvaziar a arma, o atirador fugiu com dezenas de testemunhas. A maioria também eram estudantes que estavam voltando da escola para casa e olhavam para aquela cena horrorizados. As ambulâncias correram para o local e as notícias daquele crime correram muito rápido. A Bianca Landavaso, a mãe da Laura, recebeu um telefonema de uma conhecida dizendo que 2 estudantes tinham sido baleadas. Então ela foi imediatamente para o local. Quando ela chegou, ela viu os paramédicos em cima da filha dela, trabalhando o máximo que eles podiam para tentar fazer com que ela revivesse. Algumas testemunhas oculares que estavam no local disseram que elas iam ser assombradas pelo resto da vida pelos gritos daquela mulher. O pai da Lauren, o Vern, saiu do trabalho pouco depois que ele ficou sabendo do tiroteio. Ele estava incapaz de processar o que estava acontecendo e ele tentou se convencer que a filha dele ia ficar bem. Mas a Bianca, a mãe, que tinha uma visão extensa dos danos, ela já pensava o contrário. A Lauren foi enviada para o hospital imediatamente, mas assim que ela chegou, os pais dela foram informados pelos médicos de que ela tinha sucumbido aos ferimentos. A arma do crime era um rifle calibre 22. 2 dos tiros foram na cabeça dela e qualquer um deles teria sido fatal, sozinho. Só que além disso, ela recebeu vários outros tiros no pescoço, na coluna e em várias partes que são vitais. Já a Makayla foi internada no hospital em estado grave. Quando entrevistada pelos policiais, ela informou que o atirador era um homem branco que tinha cabelos castanhos que caíam pelos olhos. Apesar dela ter visto ele de forma muito breve, ela também se lembrou que ele tinha um nariz proeminente e um pouco de acne pelo rosto. Como esse caso tinha várias testemunhas, isso facilitou o trabalho da polícia. Outros alunos foram entrevistados, e aqui eu digo entrevistados porque eles não eram suspeitos. Eles informaram que aquela SUV que o homem estava dirigindo tinha uma cor meio bege, meio dourada. E também que ele tinha fugido do local antes que as pessoas ficassem muito ali em cima. Então, com as informações da Makayla e também dessas testemunhas, a polícia foi capaz de fazer um desenho, um esboço para ser divulgado na mídia, tanto do homem quanto do carro. Menos de 48 horas depois do incidente, a polícia recebeu o telefone de uma mulher falando do vizinho dela. Ela disse que viu o vizinho dela, de 20 anos, chamado Cody Lott, carregando o que parecia ser o estojo de um rifle no apartamento dele no dia do assassinato. E esse estudante morava a poucos passos daquele beco em que o caso aconteceu. Então os investigadores decidiram que esse cara precisava ser investigado. Coincidentemente, no mesmo momento em que essa informação veio à tona, um casal notificou as autoridades que tinha visto um estudante dentro de uma SUV dourada perto de um pequeno memorial que tinha sido feito para Lauren. Como o avistamento ocorreu naquele momento, os policiais foram até lá correndo na esperança de ainda pegar ele lá. Assim que eles estavam chegando no local, eles avistaram o carro indo na direção oposta. Eles solicitaram para que o motorista encostasse e também pediram a documentação dele. O que os policiais não sabiam é que recentemente o Cody tinha limpado aquele veículo de cima a baixo, então ele estava bem tranquilo e confiante. Os policiais então pediram autorização para revistar o carro e eles não encontraram nada muito fora do normal, com exceção de alguns socos ingleses, e isso era proibido no Texas. Então ele foi levado para a delegacia e autuado por porte de arma perigosa. Essa condenação era passível de uma multa bem alta e talvez prisão. Assim que ele foi preso, ele foi conduzido para uma sala de interrogatório, onde os policiais questionaram ele sobre o que ele sabia sobre o tal tiroteio. No início, o Cody mentiu descaradamente, ele alegou que ele não sabia de nada. Só que os policiais começaram a questionar, como assim você não sabe de nada? Você estava literalmente sentado no carro, na frente do memorial das 2 garotas, e você não sabe nem o que podia estar acontecendo? Só que depois de mais ou menos meia hora, o Cody começou a ficar muito confortável na presença dos policiais. E ele começou a tecer uma história tão perturbadora que chamou a atenção de todo mundo ali. Primeiro, o Cody começou a falar da infância dele. Ele disse que ele era abusado pelo pai, que era um satanista. Ele também dizia que conforme ele foi crescendo, ele tentou ter relacionamentos com algumas garotas, mas nenhum deu certo. Todas as garotas que saíam com ele, eventualmente também saíam com outros caras. E ele estava cansado daquilo e se sentindo frustrado. Até que um dia, ele viu a Lauren passando na frente do apartamento em que ele
ele dividia com a mãe e com o padrasto. Ele disse ter ficado impressionado pela aparência física dela e também pelos olhos que ele descreveu como azuis/verdes gelados. E ele esperava na janela todos os dias quando ela ia passar voltando da escola. Ele ficava vendo ela de longe. Só que com o tempo ele passou a acreditar que aquela garota morena pertencia a ele de todas as formas possíveis. Ele acreditava que a Lauren era uma garota diferente das outras, que ela estava predestinada a ele. O que era bizarro, porque ele tinha 20 anos e quando ele começou a observar ela, ela tinha 12. O Cody não tinha muita coragem de fazer qualquer movimento para conversar com ela, então a Lauren nem sabia da existência dele. Só que ele já acreditava que ali estava rolando um relacionamento, que eles iam se casar um dia. Mas em um dos dias em que a Lauren estava voltando para casa, ela estava de mãos dadas com outro garoto. Esse garoto tinha a mesma idade que a Lauren, ela estava namorando, aqueles namorinhos. E o Cody ficou muito enfurecido. Ele considerou aquilo como o último ato de traição dela, e ela nem sabia da existência do Cody. I'd seen that girl walk in multiple times with her boyfriend, and her boyfriend was just a little punk-looking kid that wasn't no man. So it kind of just sparked a jealousy in me, man, and I felt that was the way I was going to handle it. Então ele queria fazer com que ela lamentasse ter cruzado o caminho dele um dia. Só que depois ele mudou essa história, tá? Então esperem comigo. O Cody mais tarde também admitiu que ele tinha um... Gente, o foco ficou no Frodo. Mais tarde, no tribunal, o Cody também admitiu que tinha um ódio pela persuasão feminina. Ele também tinha muito ódio de pessoas que tinham relacionamentos saudáveis, porque ele parecia não conseguir aquilo. E esse ódio aumentou ainda mais quando ele viu a pessoa que ele acreditava que estava predestinada para ele com outro cara. E uma coisa que eu acho bem bizarra desse caso também é que ele construiu a imagem da Lauren. E isso acontece muito quando a gente gosta de alguém e não conhece a pessoa o suficiente. A gente normalmente pinta ela como a forma que a gente gostaria que ela fosse. Então ele criou uma imagem da Lauren acreditando que ela era devota a ele, apaixonada por ele, faria tudo por ele. Só que assim, gente, que loucura é essa? Ela nem sabia que ele estava ali. Mais tarde a gente vai falar mais sobre isso, mas ao longo desse tempo em que o Cody estava preparando o plano dele, que foi um assassinato premeditado, ele ficou cerca de 1 ano planejando o que ele ia fazer, ele também dizia que ele começou a estudar muito sobre satanismo e que ele conversava com o diabo o tempo todo. O diabo parecia convencer ele de que a Lauren precisava ser morta, mas não porque ele estava com raiva e queria se vingar dela, mas sim porque o Cody precisava proteger ela dos outros homens que ela ia ter na vida, que provavelmente iam assediar ela, iam abusar dela. So in my mind, I saved her from the evil of this world and also was kind of a sacrifice to the devil because like I've been talking to the devil a lot and he's the one that told me to do that because I was sitting underneath the gun and I was watching out the window, man, waiting for them she had been walking by herself. Então o Cody começou a acreditar, de acordo com as vozes do diabo que ele escutava, que ele ia estar privando a Lauren de sofrer mais pra frente. Então ele ia estar fazendo um favor pra ela. Ele ia ser o salvador da Lauren e não o assassino dela. E ele também dizia que ele queria testar Deus. Então ele pensou: eu vou tentar matar uma garota inocente, então se Deus realmente existe, ele vai prevenir que isso aconteça. No dia do tiroteio, ele tirou 2 rifles do padrasto dele do armário. Quando ele encontrou as 2 garotas no beco, ele disparou o primeiro tiro na Michaela, para deixar ela incapacitada, e depois todos os outros foram direcionados a Lauren. Ele disse que o único motivo da Michaela ter sobrevivido foi porque ele ficou sem munição, e ele lamentou esse fato, ele não queria que ela tivesse escapado e muito menos visto o rosto dele. E no interrogatório, o Cody fica divagando muito tempo sobre essa questão de estar salvando a Lauren dos perigos desse mundo, de estar falando com o diabo. Ele em alguns momentos também cita que ele começou a pesquisar sobre o Charles Manson, ele fala de algumas bandas que falavam sobre rituais e sacrifícios, e aí ele tenta se sentir melhor com ele mesmo, como se ele estivesse dando a vida dele, que agora ele ia passar preso, pra ela. Então ele se sacrificou pra salvar ela, entende? É bem uma forma dele tentar se sentir melhor com a coisa horrível que ele fez. Depois dos investigadores ouvirem um tempo dele falando sobre isso, eles tiveram que fazer o Cody voltar para a realidade. Ele também admitiu que ele fugiu do local quando viu que uma multidão estava se formando e que tinha, a princípio, jogado a arma em um campo. E aí, mais tarde naquele dia, quando ele tinha certeza que a barra estava limpa, ele voltou para aquele campo, pegou a arma e colocou de volta no apartamento. Como ele não tinha nenhum vínculo com nenhuma das vítimas, ele imaginou que ele... Nossa, assim, gente...
Que maluco! Vai se machucar. Ai, nossa. Como ele não tinha nenhum vínculo com nenhuma das vítimas, ele imaginou que ele ia estar livre. E ele não deu muita importância pro fato que ele abriu fogo contra 2 garotas em plena luz do dia, com milhares de pessoas vendo. Milhares não, mas várias pessoas vendo. E os investigadores estavam lutando para entender por que ele tinha feito aquilo, perguntando por que ele matou uma pessoa que nem sabia que ele existia. E o Cody estava muito animado e entusiasmado porque ele estava recebendo essa atenção. E foi aí que ele começou a falar ainda mais sobre esse tal demônio, que era um cúmplice dele e que o ajudou em todo o caminho. De acordo com ele, o rei do submundo concordou que a Lauren estava recebendo o que ela merecia. E foi aí que pro Cody, qualquer dúvida que ele tinha sobre esse tiroteio desapareceu. É claro que depois de ouvir isso e essa confissão, ele foi acusado de homicídio em 1º grau e agressão agravada com arma mortal. Apesar da confissão, ele se declarou inocente das 2 acusações. Ele foi detido com uma fiança de 4 milhões de dólares enquanto ele aguardava julgamento. E para piorar, quando os investigadores conseguiram pegar o celular do Cody, eles descobriram diversas imagens de menores de idade. E é claro que isso foi adicionado à lista de crimes que ele estava sendo acusado. Quando os investigadores falaram com uma das ex-namoradas do Cody, ela se lembrou com muito terror de uma vez em que ele tentou estrangular ela com um cinto. Depois de terminar o relacionamento, ela alegou que o Cody tinha sequestrado ela e o filho e também torturado os 2. Só que ela sabia do que o Cody era capaz, então ela ficou com medo de denunciar para a polícia. Ela só se sentiu segura de ir testemunhar quando descobriu que ele estava preso. O Cody, super narcisista, acompanhou de perto como estava sendo noticiado o caso dele. O tiroteio, de acordo com ele, exigiu semanas de reflexão e planejamento, e ele queria que as pessoas soubessem daquilo. Não queria que fosse colocado como algo aleatório. E era muito bizarro, porque ao mesmo tempo que ele queria tentar manter a inocência dele, ele também exigia reconhecimento pelos esforços que ele teve para planejar o caso. Alguns vizinhos e conhecidos do Cody descreviam ele como um garoto muito mimado. Ele acreditava que todos no mundo deveriam se curvar à vontade dele. Ele também era conhecido por ser um usuário de drogas e desajustado socialmente. O julgamento foi agendado para março de 2018, só que foi adiado quando a defesa argumentou com sucesso que ele tinha problemas de saúde mental, ou seja, ele seria incapaz de compreender o processo. E aí, 6 meses mais tarde, depois que ele foi submetido a um tratamento psiquiátrico intenso, ele foi considerado competente para ser julgado. Os promotores, quando foram expor o caso para o júri, alegaram que o Lott era um assassino calculista que perseguiu sua vítima adolescente por quase 1 ano antes de tirar a vida dela. E eles também ressaltaram o fato de que a Makayla também teria morrido na calçada naquele dia, caso ele não tivesse ficado sem munição. Já a defesa alegou que o Lott sofria várias doenças mentais e era incapaz de distinguir o certo do errado. Eles argumentaram que mesmo que ele fosse o atirador, ele agiu por impulso além do controle dele, e que ele não era um assassino calculista, mas somente uma vítima dos pensamentos intrusivos que tinham na cabeça dele. Depois de ouvir as 2 perspectivas, o júri deliberou por cerca de 40 minutos e considerou o Cody Lott culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua a mais 20 anos. Ele vai ser elegível para liberdade condicional em 2048. Ele vai ter 52 anos quando puder fazer a primeira tentativa de liberdade. Antes, durante e depois do julgamento, o Lott era a arrogância pura, ele nunca demonstrou nenhum arrependimento pelo que ele fez. A Makayla sobreviveu, mas a bala ficou em um local que era muito difícil de remover, então os médicos optaram em deixar ela no corpo do que tirar. Os médicos acreditam que pode ser que ela se desloque com o tempo para um local que fique mais fácil a cirurgia, mas não tem como a gente garantir que isso vai acontecer. Como uma forma de homenagem para Makayla e para Lauren, a escola delas fez uma estátua de um cavalo preto. Esse monumento tinha algumas mensagens como amor e vida, e também tinha pegadas roxas e azuis, que eram as cores preferidas das garotas. E só para piorar um pouco esse caso, a estátua foi vítima de vândalos. No dia 1º de outubro de 2020, esses vândalos removeram a estátua e saíram correndo com ela. Depois de uma extensa busca, o cavalo, que foi chamado de Forever, ou seja, para sempre, foi encontrado despedaçado no celeiro de um condado vizinho. Por conta de uma denúncia que foi feita para a polícia, 2 moradores locais, o Zachary Case
Fraser e o amigo dele, Tyler Darland, foram presos 2 meses depois e acusados do roubo e da destruição da propriedade. Também tiveram 2 cúmplices que mais tarde também foram presos. Eles foram presos e punidos e algum tempo depois eles conseguiram colocar uma nova estátua no local. No dia 11 de junho de 2019, o Texas também aprovou a Lei Lauren. Essa lei torna o assassinato deliberado de uma criança com menos de 15 anos um crime capital. Na época em que o caso da Lauren aconteceu, a idade era 10 anos. Isso tornava o assassino dela inelegível para a pena de morte. E aí, a partir desse caso, agora ele seria. Só que a lei não retroage, então ele pegou a prisão perpétua só. Então, apesar dos pais da Lauren não conseguirem que essa lei seja aplicada ao assassino do filho delas, eles esperam que isso possa ajudar as famílias futuramente. Esse caso, pra mim, é muito bizarro e assustador, porque era uma pessoa que não conhecia a garota e cometeu um crime. Foi lá e matou ela. Então, nessas horas, a gente só pensa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo e tá sempre atento. Enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.